Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Você está no Acorda Vascão, o primeiro vídeo deste sábado com informações importantes e até, torcedor vascaíno, muito interessantes a você, pois tanto se falava de um camisa 10 de peso, uma cereja do bolo, e o Vasco de fato está buscando este nome no mercado. Um atleta que fez parte do elenco da Argentina, campeão mundial, esteve na mira do Vasco da Gama. A gente vai falar sobre isso neste Acorda Vascão, falaremos também sobre zagueiro colombiano da seleção e do Milionários, que foi oferecido ao Gigante da Colina, zagueiro que inclusive se adequa perfeitamente àquilo que o Maurício Barbieri quer para a equipe Cruz Maltina. Falaremos sobre Léo Jardim, goleiro que chega na próxima semana ao Rio de Janeiro, e muitas outras informações, gente. O que não falta neste Acorda Vascão é novidades importantes. Porém, antes, eu vou ser sucinto e rápido aqui nessa introdução. Você precisa ajudar o canal do Gigante. Sabe como? Com a sua inscrição. Então você, neste momento, está intimado a se inscrever nesse canal. A gente quer muito mesmo chegar à marca dos 84 mil inscritos. Falta bem pouquinho, gente. Muito pouco mesmo. Então conto com você, conto com a ajuda do vascaíno que está aí do outro lado para ajudar o vascaíno que está aqui. Você deixa o seu like para ajudar a divulgação deste vídeo e se inscreva. Sério, ajuda muito mesmo o nosso crescimento para que a gente possa chegar nessa meta dos 84 mil. Além disso, deixe também aqui embaixo seu sininho de notificação ativado e o seu comentário sobre o que você vem achando dessa reformulação do elenco Cruz Maltino. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E eu quero começar aqui primeiramente falando sobre aquilo que é certo antes de entrar no assunto sobre aquilo que ainda está em estágio inicial. Por isso eu quero começar falando sobre Léo Jardim. Praticamente confirmado, gente. O Léo Jardim será um reforço do Vasco para 2023. O Vasco nas últimas semanas contratou o goleiro Ivan, atleta que vem emprestado do Corinthians até o final desta temporada, mas além disso ainda estava no mercado à procura de um outro goleiro para disputar posição. É muito importante você ter dois goleiros de alto nível para que nenhum fique estável na posição de titular, e muito pelo contrário, cria aí certa disputa saudável entre os dois atletas e sempre tente um ao outro buscar a melhora para conquistar a vaga de titular da equipe. Exatamente por isso, o Vasco está negociando, inclusive praticamente finalizada, a chegada do goleiro Léo Jardim, atleta jovem ainda, de apenas 27 anos, jogador que foi considerado um dos melhores goleiros do futebol de Portugal lá no ano de 2019, por isso foi comprado pelo LOSC Lille da França em 2020. Fez 4 partidas na sua primeira temporada no clube francês, foi emprestado novamente para um clube do futebol de Portugal, no caso Boa Vista, onde ele se destacou, né, no caso no ano de 2018, porém retornou ao Lille e não teve grande continuidade nesse período em que está desde 2021 no Lille. O clube francês atuou apenas em 27 partidas, dentre elas, inclusive, até mesmo alguns jogos de Champions League. É um goleiro muito experiente, um goleiro de muita qualidade. Ontem a imprensa francesa, até para dar o nome exato, o jornalista Mohamed Toubaché trouxe uma informação que nesse próximo final de semana seria o último jogo do Léo Jardim pela Copa da França, pois ele não estaria mais atuando com a camisa do Lille. O Lille já teria até mesmo engatilhado a situação com outro atleta da posição, já visando a saída do Léo Jardim. O GE também trouxe novidade com o grande jornalista Tébaro Schmidt sobre a situação do jogador. O GE não confirmou de fato essa chegada, mas deixou bem claro que negociações estavam de fato acontecendo, inclusive o empresário do jogador se encontra nesse momento na França para negociar as situações. Tudo isso foi o GE que trouxe, e o canal Atenção Vascaínos confirmou de vez a situação, cravando que na próxima semana o Léo Jardim é esperado no Vasco da Gama, no CT Moacir Barbosa, para realizar exames médicos e assinar o contrato com o Vasco da Gama. Ainda não temos informações se esse contrato virá ou por um empréstimo ou por uma venda, mas a expectativa, eu que estou analisando a situação de longe, acredito que será um contrato por empréstimo de 1 ano, em molde semelhante ao que o Vasco assinou com o Ivan do Corinthians. Ou seja, o Vasco terá 2 grandes jogadores na posição, Ivan e Léo Jardim, há anos, gente. E tenho certeza e cravo aqui a vocês, no século XXI,
o Vasco terá os seus 2 melhores goleiros. Tô falando com relação a elenco, né? O Vasco nunca teve 2 goleiros de tão nível bom no mesmo elenco. Quando era o Martin Silva no banco, a gente não tinha um goleiro de qualidade. A gente já foi rebaixado por causa de goleiro lá em 2012. E finalmente, nesse ano, a gente tem 2 grandes goleiros disputando a titularidade. Léo Jardim e Ivan. Ou seja, Raus, Thiago Rodrigues, Alexander. Não veremos esses goleiros atuando com a camisa do Vasco em 2023. Até por isso, ontem foi confirmado que o pai do goleiro Léo Jardim já está até mesmo seguindo algumas páginas do Vasco. Chegou aí a página do Mário Coelho, a Vasco News, a News Almirantes, a própria página do Vasco da Gama e muitas outras, praticamente cravando aí ainda mais a chegada desse grande atleta. Mas é claro, o Vasco não irá parar por aí. Muito pelo contrário, o Vasco segue mais ativo do que nunca no mercado e foi como o próprio Paulo Brax confirmou. Lembra que o Vasco vai ter até abril 80% a 90% do seu elenco fechado e principalmente chegariam jogadores de níveis altos. E ontem a informação que nós tivemos em mãos deixa ainda mais claro, né? Essa de fato necessidade do Vasco em contratar e principalmente olhar no mercado jogadores de níveis altos, principalmente se tratando do camisa 10. Foi deixado bem claro que o Vasco não irá medir esforços para contratar esse camisa 10. O craque, a cereja do bolo, o jogador diferente, o jogador para parar aeroporto. E exatamente por isso, ontem também tivemos a informação que o Vasco sondou a situação do Papu Gomes, jogador hoje que veste a camisa do Sevilha, inclusive é o camisa 10 do clube espanhol, foi campeão do mundo com a Argentina em 2022, o Vasco sondou, se interessou por esse grande jogador e traga aqui até mesmo, né, em estatísticas, os bons números do Papu Gomes. São 17 partidas com a camisa do Sevilha e já 2 assistências feitas. Além disso, na última temporada, 40 jogos realizados. Tem passagens pelo Atalanta da Itália, Metalist da Ucrânia, São Lourenço da Argentina, também Arsenal de Sarandi da Argentina. É um jogador muito vitorioso que atuou em 2 partidas da Copa do Mundo de 2022. Porém, mesmo diante desse interesse, dessa sondagem realizada pelo Vasco, a informação que temos em mãos é que não houve um acordo financeiro entre as duas partes, ou seja, o Vasco sondou, deixou bem claro que poderia pagar, porém o empresário e o próprio Sevilla não gostaram daquilo que foi ofertado por parte do Gigante da Colina e exatamente por esse motivo as negociações não andaram. E aí você pode estar se perguntando, tá bom, Lucas, então por que você traz aqui uma informação que não andou? Ou seja, uma informação que não agrada ao torcedor vascaíno, que é para nós olharmos as atitudes do Vasco no mercado. Tanto foi falado que o Vasco iria trazer jogador de nível alto, tanto foi falado que o Vasco não iria medir esforços para trazer esse camisa 10, essa cereja do bolo, esse craque. E a gente está comprovando que, de fato, o Vasco não irá medir esforços. Não à toa, busca hoje o camisa 10 do Sevilla, que é um clube gigante do futebol europeu, e um camisa 10 que estava vestindo a camisa da Argentina, campeã mundial na última Copa do Mundo. Esse é, claro, o nível de jogador que o Vasco irá buscar no mercado para ser esse craque do elenco cruzmaltino na próxima temporada. É uma negociação que foi frustrada, que não andou, mas deixa bem claro qual é aí a característica, o tipo de craque de 10 que o Vasco vai buscar para ser o grande líder do elenco cruzmaltino. Então a gente fica triste com essa tentativa que não deu certo, mas podemos nos animar por saber o tipo de jogador que o Vasco vai buscar para ser o nosso camisa 10. Bom nome? Deixa aí, até mesmo aqui embaixo, qual você acha que após essa tentativa frustrada, o próximo nome que o Vasco buscará no mercado do futebol. E é claro, meus amigos, não para por aí. Pois além de um 10, além de um volante, além de um atacante também de beirada de campo, o Vasco busca um zagueiro e o mercado sabe muito bem disso, principalmente o mercado do futebol sul-americano. O Vasco gastou 10 milhões no Pumita Rodrigues e gastou inicialmente 20 milhões pelo Luco Orediano, valor que pode chegar à casa dos 32 milhões. Ou seja, em 2 contratações foram mais de 40 milhões de reais investidos, ou aliás, serão em caso das metas serem batidas pelo Luco Orediano. Ou seja, o mercado sabe que o Vasco tem grana para gastar e por isso vai usar de tudo que for possível para oferecer atletas ao Vasco. E ontem o grande jornalista Matheus Guimarães trouxe uma informação importante, que no caso, um grande jogador, Andrés Linhas, de 25 anos, que joga no Milionários, um dos maiores clubes do futebol colombiano e também atua pela seleção colombiana, foi oferecido
ao Gigante da Colina. O valor de mercado atual do atleta está a cerca de 2 milhões de euros, trazendo para a nossa moeda algo em torno dos 11 milhões e 200 mil reais. É um dos jogadores que mais se destacam hoje no futebol colombiano, inclusive é o capitão do Milionários, e a oferta foi feita por um intermediário que tem boas relações com clubes aqui do futebol brasileiro. Embora o atleta ainda não tenha saído da Colômbia, não tenha atuado em nenhum clube aqui do futebol brasileiro, a oportunidade de mercado é vista como muito positiva. As informações que chegaram a nós é que até o momento o Vasco está com o nome na mesa, mas nenhuma proposta foi formalizada. Foi feita por parte do Gigante da Colina, mas a expectativa é que isso possa andar, principalmente pelas características do jogador. A gente vem falando muito sobre isso, torcedor, e é por isso que eu tanto falo, acompanhem o nosso canal para que você não perca nada. A gente faz um trabalho com muita seriedade, fala muito sempre a verdade e deixando bem claro qual é o objetivo do Vasco no mercado. O Vasco tem que contratar um zagueiro, isso é nítido. O Vasco não vai jogar com o Ulisses Miranda, e a gente viu o Robson Bambu na partida contra o Audax. Esses três não serão titulares do sistema defensivo do Vasco. Então o Vasco tem como prioridade trazer um zagueiro que atue pelo lado direito. E no caso, tem vários nomes que são oferecidos diariamente. E esse nome interessa principalmente por aquilo que ele entrega. O Léo Pelé é um jogador que atua pelo lado esquerdo e o que ele mais entrega é a saída de bola. Pois o nosso atual técnico, Maurício Barbieri, gosta de jogar dessa maneira. Com uma saída de bola mais aguçada, uma saída de bola melhor. Um zagueiro que já tem essa noção de passe e principalmente tem uma taxa de acertos de passe alta. E se a gente olhar, no caso, esse atleta que foi oferecido ao Vasco, André Linhas, um jogador de 1,88, destro, 25 anos, colombiano, a gente pega aqui em 22 partidas pelo campeonato colombiano nessa última temporada, a taxa de acerto de passe deles são muito boas. Foram, no caso, 0,3 passes decisivos por partidas, uma média não tão boa, mas isso somando a 22 jogos dá quase 3 a 4 passes decisivos por jogo. E com relação principalmente aos passes acertados, ele tem uma média aí de 89% de acerto nos passes, o que é fundamental para um jogador que atua no sistema de time, de fato, de tático aí do Maurício Barbieri. Com relação a passes certos por partida, algo em torno de 23 passes certos para certos no próprio meio-campo, algo em torno de 23, passes certos de partida, 39 passes certos por jogo, essa é a média, e passes certos no campo de ataque, uma média de 16 passes certos. Ou seja, um atleta que tem essa capacidade do passe muito boa, o que é fundamental para que o Vasco avance nas negociações. Não estou cravando que o Vasco irá avançar, mas é um nome que está na mesa. E a partir do momento que a gente analisa os dados dele, sendo um atleta de seleção colombiana, sendo jogador, capitão de um dos maiores clubes do futebol colombiano, oferecido ao Vasco e que tem um valor de mercado baixo, 12 milhões de reais, interessa e muito com toda certeza ao sistema de scout e análise do clube e ao próprio Maurício Barbieri. Porém, vamos esperar, vamos ver qual será a atitude do Vasco, mas é um nome que crava aqui a vocês, está nesse momento na mesa da diretoria vascaína. Vale a pena investir nessa promessa do futebol colombiano? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E, gente, para finalizar aqui, falar rapidamente sobre dois assuntos. O primeiro, Marlon Gomes, esse grande atleta, gente. E o que eu tenho a falar a vocês é o seguinte: se a gente sempre achou que a venda do Andrés seria a maior da história do Vasco, estávamos iludidos. Pois cravo aqui a vocês, a maior venda da história do Clube de Regatas Vasco da Gama será a do Marlon Gomes. O que esse jogador vem fazendo, principalmente com a camisa da seleção brasileira, nesse sul-americano sub-20 é brincadeira. O Brasil jogou nesta última quinta-feira contra a seleção do Peru. Venceu pelo placar de 3 a 0. O destaque não foi o Vitor Roque, que é o atacante do Atlético Paranaense titular do sub-20. Não foi o André Santos, que é o capitão da equipe e hoje jogador do Chelsea. O destaque foi o Marlon Gomes. Marlon Gomes impressionou. Páginas nas redes sociais falavam sobre o grande talento do volante vascaíno. E sabendo disso, o Vasco, ciente da valorização que o atleta terá, e mesmo apenas com uma partida já teve, inclusive, para o mercado do futebol sul-americano e europeu, já fez uma proposta de renovação pelo meio-campo. A situação vai ser tratada logo após o término do sul-americano, onde, volto a repetir, o jogador estreou sendo o melhor atleta da seleção brasileira. E vamos lembrar, ele será muito provavelmente titular do Vasco nesse ano. O meio, com Jair, Marlon Gomes e um camisa 10 de qualidade, vai ser bastante diferente. Então calmem, vamos ficar mais tranquilos, é claro, a gente fica muito animado, fica muito ansioso na expectativa por reforços, mas a gente tem um reforço de peso, gente, chegando à seleção brasileira,
que é o nosso meia, é o nosso cria das categorias de base. E para finalizar, gente, aqui o vídeo, é até importante falar uma coisa muito legal, né? O Marlon Gomes é da seleção, no caso, jogador da seleção argentina, Papo Gomes, também é da seleção, campeão do mundo, e esse atleta, zagueiro, o Andrés, que a gente acabou de falar, é também da seleção colombiana. Ou seja, o Vasco busca jogadores assim, jogadores de seleção, jogadores que muito provavelmente nas próximas janelas de convocação estarão presentes, o que é legal até para levar o nome do nosso clube cada vez mais para outros lugares. E hoje, às 9h30 da noite, tem Vasco da Gama, né, gente? Vasco enfrenta aí a equipe do Inter Miami no DRV Stadium, lá em Fort Lauderdale. Esse é o local da partida, às 9h30 da noite. Havia muita expectativa para mudanças e há inclusive ainda essa expectativa, uma possível entrada do Jair, uma possível entrada do Ivan, uma possível entrada até mesmo, né, de uma mudança no sistema defensivo com uma saída do Miranda. Não sabemos ainda o que irá acontecer. Porém, a principal expectativa era a entrada do Luca Herediano, mas isso infelizmente não será possível, pois ontem o Vasco informou através de nota que o atleta apresentou dores musculares naturais ao início da temporada. Por isso ele vai realizar apenas trabalhos físicos separado por uma medida preventiva por parte do departamento de futebol, e com isso não vai estar disponível para a partida. Uma ausência importantíssima, vai fazer falta aí para o Vasco, mas mesmo assim a gente espera que o Vasco possa apresentar um bom trabalho amanhã, ou aliás, hoje à noite, perdão, contra o Inter Miami em Fort Lauderdale. A gente vai ficar por aqui. Este foi o Acorda Vascão, o primeiro vídeo ainda deste sabadão. Teremos, é claro, o Fala Gigante na parte da tarde e principalmente também o Boa Noite Gigante na parte da noite. E é claro, pós-jogo, mas como sai após a meia-noite, a gente vai postar praticamente 4 vídeos no dia, né? Agora o Acorda, o Fala Gigante ao meio-dia e o Boa Noite Gigante às 6 horas e o pós-jogo logo após a partida contra o Inter Miami. Então fiquem ligados aí nas informações, porque hoje bateremos os 84 mil. Vamos que vamos, fiquem com Deus e como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.